E aí, pessoal, beleza? Quem fala é o Leonardo e vocês estão no Reino do Léo. E hoje, de novo, nós trazemos mais um vídeo aqui para vocês. E dessa vez nós vamos falar sobre Berserk, que eu tenho aqui meus convidados, o Code Hack E aí, pessoal, Code Hack aqui. e o João. Do CKLR. E aí, pessoal? Tranquilo? Johnny Rage aqui. E hoje nós vamos fazer uma análise de Berserk. Ele começou a ser publicado pela Hakusensha, depois ele foi publicado pela Young Animal. Qual o problema do Kintaro Miura, cara? Por que ele não termina logo esse negócio, pelo amor de Deus? Bom, dizem que é porque ele é muito viciado no Idolmaster, né? Disse que ele joga muito Dragon... Dragon Quest. Dizem as lendas. É. Também falam que ele gosta muito de Idolmaster. Mas deve ser mais porque, cara, vocês estão ligados como é que são os desenhos dele, são obras de arte. Então, ele não quer aquele estresse todo. Né? É verdade, você não pode apressar um artista, mas mesmo assim são hiatos gigantescos, né, cara? Pelo amor de Deus. Pois é. E o cara tem um estúdio que ajuda ele, o Estúdio Gaga. Então, porra, era pra ele poder passar todo mês um capítulozinho, sabe? Tranquilo. Pode continuar. Já querendo falar sobre destino, é primordial a gente entender primeiro a história do Guts, né? A história começa com os mercenários lá, que no caso é a mãe e, entre aspas, o pai adotivo do Guts chegando num local e ele tá todo destruído. E lá você tem uma mulher que ela tá enforcada, né? Isso, aí a Shizu, ela vê o que parece ser a silhueta de um bebê, isso fica bem claro no mangá. Aí ela vai atrás e pega a criança, né? Mas o Gambino, que é o esposo dela, ele já fala, não pega nisso aí, que essa criança tá morta. Quando num relapso, o Guts, ele dá um sopro de vida, uma coisa assim, e ele começa a se contorcer e a chorar, né? Então a Shizu, com o instinto materno dela, porque ela tinha sofrido um aborto há um tempo atrás, um aborto espontâneo, ela quer pegar o Guts pra criar. Na própria aquela coisa da mãe que acaba perdendo o filho e o psicológico e o corpo dela estavam se preparando para ser mãe. Então ela fica meio abalada com aquilo e quer pegar o Guts pra ser o filho dela, né? Pra adotar o garoto. E o Gambino ele é totalmente contra, porque segundo ele, né? Já que a mãe biológica do Guts ela morreu, o filho de um cadáver é amaldiçoado. Isso aí é trazer coisa ruim pra onde quer que essa criança fosse. E levar aquilo pro bando de mercenários ia ser letal, uma vez que os caras estão sempre com a vida por um fio, né? Então depois de um tempo, quando o Guts tinha em torno de 3 anos, a Shizu ela adquire a doença da praga, né? E tem uma cena bem clássica no mangá, em que tá lá a criança meio que com medo, né? Por ver a mãe pegando um negócio que parece com uma doença de pele, uma praga mesmo, né? Com bolhas É como se fosse uma lepra, coisa assim. e tudo mais. É, como se fosse uma lepra, exato. E aí você vê o pobre do garoto presenciar uma cena dessa e ele acaba ficando órfão. Como o Gambino ele já tinha essa ideia da criança ter o destino amaldiçoado, ele sempre acabou tratando o Guts como um merda. Sendo que quando ele tinha... Ele nunca tratou como um pai, sabe? Mas ele tratava como se fosse um soldado iniciante, entendeu? porque pra ele o garoto não era filho dele, era filho da esposa, né? Tanto que quando o Guts tinha 6 anos, ele meio que trabalhava levando espada, levando lança, levando escudo. Ele era uma espécie de escudeiro, né? Pra o Gambino. Com mais ou menos 9 anos, o Guts começou a lutar. E na primeira luta dele, ele meio que deu um vacilo, não conseguiu proteger a retaguarda dele e levou um golpe lá. O Gambino salvou ele. Provavelmente a contragosto, porque o cara queria que o garoto morresse, mas ele viu um certo potencial. Porque com 6 anos, com 9 anos, o Guts ele já lutava com espadas que eram bem maiores que ele, né? E aí por isso que você vê a Dragon Slayer, que é a espada picuda do Berserk, você pensa que é porque o Guts ele quer se mostrar melhor que os outros. Não, é porque desde pequeno ele tá acostumado a mover algo que pesa a mesma coisa que o corpo dele, a mover uma espada, um objeto grande. Então com isso... E outra coisa curiosa, ô Pedro, é que a Dragon Slayer não tem fio. Aquilo ali é como se fosse um bloco voando, uma velocidade absurda em você. E te parte ao meio. É verdade.
é um porrete, né, velho? O cara parte você ao meio pelo peso, porque o negócio deve pesar uns 150 quilos, né? Aí, em algum momento, o Guts, ele tem acho que já, como se a vida do cara já não fosse uma merda, ele tem um dos piores traumas da vida dele, que o Gambino meio que vende ele como... Sim, vende, né? Meio não, ele vende mesmo 3 moedas de prata, o cu dele pro negão, o Donovan. O Kid Bengala do universo Berserk. Censura isso, pelo amor de Deus, não. Vamos voltar. O Guts mata o Donovan antes de falar com o Gambino. Então, mais ou menos com 11 anos, dentro de outra batalha no campo de mercenários, o Guts acaba matando o cara que violentou ele, e mais tarde ele acaba tendo uma briga com o Gambino, que já tinha perdido uma perna e acabava sendo sustentado pelo garoto que ele nunca tratou bem. Enfim, depois de uma discussão complicada, ele meio que acaba sem querer, porque o próprio Gambino ataca ele pra matar depois de um surto de fúria. Ele acaba matando o Gambino e faz com que o bando dele ache que o Guts é um ingrato, né? Porque eles não, no meio das contas, eles não sabiam que o garoto era tratado como um pedaço de merda. Na fuga, ele é atingido por uma flecha, cai de um penhasco, ia ser comido por alcateia de lobos, e aí o cara demonstra que ele tem um potencial de batalha assombroso dele, que é matando todos os lobos. Aí depois disso você vê a construção do protagonista como realmente alguém que se fudeu muito na vida. A partir disso você consegue... Exatamente, você consegue entender uma coisa até que eu falei no meu último vídeo sobre coaching, que mesmo quando tá todo mundo colocando você pra baixo, você tem que ser mais forte e levantar, porque a sua razão como ser humano é pra sair como uma diversificação aos problemas. Você não pode simplesmente se entregar, e foi isso que o Guts fez. Por isso talvez que ele seja tão forte hoje, que ele passou por tanta coisa e ele ainda tá lá Não vou dizer que ele tá intacto, porque ele já perdeu umas certas partes do corpo, inclusive o nariz, quando o Gambino tava ensinando ele a lutar, mas ele tá lá intacto, entre aspas, né? Ele tá íntegro e tá lutando pelo objetivo dele. Aqui a gente encerra mais ou menos a história do Guts. E aí passa pra o... E o bando do Falcão? Como o Code Rock falou bastante da história do início da história de vida do Guts, depois que ele se separou do bando do Gambino, ele virou um andarilho. Ele começou a participar de várias batalhas, de vários bandos mercenários, onde simplesmente ia lá, lutava uma guerrinha e ia embora. Ele participou de uma batalha onde ele mata um mercenário chamado Bazuz, um soldado, eu acho, acabando com a moral do exército inimigo e permitindo o Forte capturar. Nisso, ele chama a atenção do líder do bando do Falcão, que é o Griffith. Enquanto ele estava andando, fazendo essas coisas, ele é parado pelo pessoal do bando do Falcão para entrar no duelo. Porque o Griffith queria que ele participasse do bando. E nesse duelo, ele acaba enfrentando a Casca, que, vamos ver assim, guia, que tem uma importância muito grande para a vida dele e para o desenvolvimento do personagem. Ele vence a Casca, só que ele não sabia que ela era uma mulher, então ele não estava nem aí, quase matou ela. O Griffith foi lutar contra, ele conseguiu dar um sacode no Griffith, só que o Griffith tirou a melhor e venceu ele. Por ter vencido o Guts, ele então entrou pro bando do Falcão, a contragosto, claro, mas... Eu só queria deixar claro que o Griffith ter ganhado de uma montanha de músculo que é o Guts é humanamente impossível. O cara tem um chassi de grilo do caralho, velho, não tem como. Porque ele era muito mais habilidoso que o Guts. Mas é porque o Guts é um cara muito mais, como posso dizer, rústico que o Griffith. O Griffith já tinha uma técnica mais legal, já era um cara de várias batalhas, entendeu? Então ele acabou ganhando dele. Aí depois que ele entra no bando do Falcão, você tem a cena clássica, muito bem animada pelo anime, que é... Peraí, eu acho que eu tô enganado, mas é quando eles vão atrás do demônio lá, e aí rola aquela cena terrível. Isso. O Zod. É uma cena mitológica mesmo, que o Guts entra lá, tá tudo quebrado, um monte de gente morta, despedaçada, e tá lá, o capetão, peladão, cortando os corpos como se fosse um açougueiro. Pá, pá, pá. Quando ele tava enfrentando o Zod, ele conseguiu bater de igual para igual pro Zod, apesar dele ser um humano, e ele tá enfrentando, sem saber, um apóstolo, que é um cara muito mais forte que um humano normal.
O Zod ficou impressionado com isso. Teve uma hora que o Griffith foi lá e ajudou o Guts a lutar contra o Zod. E conseguiram derrotar ele de alguma forma. E nisso, aparece, de relance pro Zod, o Behelit, que é como se fosse um ovo. Um ovo vermelho que tem uma face. Que a gente vai revelar o que significa isso. E nisso o Zod chega e fala, deixa uma profecia pro Guts. Tome cuidado. O quê? É, o ovo do Conquistador. E o Zod fala pro Guts uma profecia. Só dá um aviso pra ele. Que ele vai ter uma morte. Que ele vai ter uma morte inescapável. Que vai ajudar o sonho do Griffith. Antes de ir embora da batalha. Algo assim, mais ou menos. E isso deixa ele instigado. Porque, pô, peraí. Como assim? Como assim eu vou morrer pra poder ajudar o Griffith? Pro sonho dele. Lógico que com o tempo, vai passando o tempo, o Guts ele foi conhecendo as pessoas do bando, foi criando novos amigos. Entre eles a gente tem o Judeal, que é um cara que participava do bando, que usava facas. Sabe dele, Souza? Lembra dele? O Lourinho. Personagem muito bom, por sinal que, pô, a galera adora esse personagem. Mas a seguir a gente vai entender o que aconteceu com ele. Tem também o Pippin, um cara grandão que não fala, que serve como alívio cômico. Tem o Corcus, que é aquele tipo pau no cu, sabe? Ninguém gosta desse cara. Sim, mas é engraçado, sabe? E tem também um personagem que vai ser bem importante a seguir, que é o Rickert, que é um menininho, que simplesmente estava lá no bando pra ajudar eles, sabe? Que acabava fazendo uma função até parecida com o Guts na infância dele, enquanto ele tava com... Né? Não vou dizer que ele tava adotado, porque o guri acabou sustentando o pai um tempo. No caso, o personagem que meio que faz isso atualmente é outro que a gente vai ver, que é o Isildur, que a gente vai ver mais pra frente. Talvez no próximo episódio. É. Sim, a primeira saga mesmo cronologicamente, é a saga do espada. Espadachim Negro. O Espadachim Negro é o primeiro arco. Ele inicia, né, com esse arco. Ele inicia, inclusive, com o mangá. Ele inicia com uma cena de sexo. Espadachim Negro. E isso destoa muito do mangá, se você for ver, porque, cara, o Guts, ele tá junto da Casca, ele ama ela mais que tudo. Aí ele do nada tá comendo uma outra mulher? Como assim? Pior. Mas eu acho que ele sabia que era um demônio. Tá comendo... Sim, ele sabia. Depois o Miura meio que faz um... Sim, porque esse demônio, essa apóstola, ela faz o quê? Ela usa a forma dela humana, porque pô, ela é bonita, loura, gostosa, pra atrair os homens e depois matar eles. O Guts sabe disso e fala, tá, vou pegar você. Vai lá, transou com ela, na hora que ela vai virar a rainha Alien, botou o canhão na boca dela e explodiu. Bom! Mas uma coisa meio nada a ver, sabe? Porque, pô, peraí, o Guts fazendo isso, mas ele não é fiel à Casca. Mas você pode até entender por causa do trauma do Eclipse, que a gente vai ver a seguir. Depois... Sim. Sim. Sim, com a Casca. Porque ele foi estuprado.
Sim, mas ele tem esse trauma por causa do estupro que ele teve, né? Ele sofreu. Aí quando um homem chega perto dele e bota a mão no ombro, ele na hora sai de perto. Sim. E quando ele se ferrava em batalhas no Bando do Falcão, quem é que ia lá esquentar ele? E ela Casca, o Griffith mandava ela lá esquentar, porque normalmente estava tudo ferrado, tava doente, ela ia lá. Simplesmente pra esquentar ele. Então ele começou a gostar do toque dela. Ele começou a mudar em relação a isso por causa dela. Cortou. Sim. Ah, pois é. Não, isso não acabou a saga. Sim. Saga do Espadachim Negro, na verdade, são os primeiros anos dele vivendo como a figura do Espadachim Negro, que ele decide simplesmente se vingar dos apóstolos, após toda a merda que aconteceu com ele e com o Bando do Falcão. Ele começa a realmente a andar como um andarilho de verdade, caçando demônios, essas coisas. Porque ele acabou, por ter sido marcado pela marca do sacrifício, ele começou a ficar, como posso dizer, ele ficou no limite entre o mundo material e o mundo espiritual. Então ele começou a enxergar espíritos, demônios, essas coisas. Só que os apóstolos, eles realmente estão no mundo material, então eles aparecem, você vê. Mas os espíritos amaldiçoados, ninguém vê, só o Guts via. Então ele começou a caçar esses espíritos, essas coisas. Ele começou a fazer de tudo para poder se vingar do Griffith e da mão de Deus. Que a gente vai também ver a seguir o que é essa mão de Deus. Então ele se depara com uma... Ele foi numa vila, faz as coisas sempre dele, foi para uma taverna. Nessa taverna tinha um elfo chamado Puck. E como ele tinha... E o Puck, ele simplesmente fugiu lá de onde ele vivia para viver as aventuras dele. Começaram a sacanear o elfo. Pegaram ele, prenderam na parede, começaram a jogar faca em cima de um alvo, ver se acerta nele, essas coisas. O que o Guts faz? Salva o elfo. Tem uma cena muito foda, por sinal, na hora que ele vai salvar o Puck, que ele saca o espadão dele e taca no cara. E corta o cara ao meio. E ninguém imagina que alguém fosse fazer um negócio desse, com uma espada daquele tamanho. É uma cena muito foda, que inclusive acho que tem num antigo anime. Censurada. Não deixa de ser muito legal isso. E antes de ir nessa taverna, ele foi pra essa cidade, que é onde fica essa taverna, que é chamada Cidade de Coca, onde ele viu que tava acontecendo algumas coisas estranhas. Por exemplo, sempre saía dessa cidade um bando de mulheres e crianças pro castelo do Lorde dessa cidade. E ele não tava curioso pra entender o porquê. O Lorde da cidade era um apóstolo chamado... Não tem exatamente o nome que eu me lembre. É simplesmente Lorde Cobra. É um cara que tomava a forma de demônio de cobra. Basicamente isso. Sim, ele se alimentava de pessoas. E ele usava esse poder dele como monstro para poder aterrorizar. E o prefeito, para poder tentar sobreviver, o que ele fazia? Exatamente, mandava mulheres e crianças para lá. Mas ele não fazia isso pensando na cidade, ele simplesmente queria se salvar. Depois ele se fode uma hora. Quando Coca, por sinal. Tem um problema também do Guts que é interessante a gente falar, que é a falta de contato humano, né? Como ele teve uma infância difícil, ele fica extremamente incomodado quando outro personagem toca nele, quando tem uma relação de proximidade um pouco maior, né? E aí ele acaba refletindo isso no relacionamento com a Casca, né? Desculpa. Tá, corta aí. Ele acaba revertendo isso com o relacionamento dela, em que quando ele vai ter uma relação íntima com ela, você vê que ele fica agressivo, ele não consegue lidar bem com aquilo.
Uhum. Visto Lord Julius, né? E a gente pode falar com mais detalhes a seguir na parte quando a gente for falar do arco da Golden Age. Pois é. É bem densa. Pois é. Depois que ele teve essa aventura dele na cidade de Coco, matando o apóstolo Cobra, ele foi para outra cidade. Nessa cidade, quem governava era o apóstolo Leishman. Vou até lembrar qual é o nome dele. Slug Baron. Cara, pior que acho que ele não tem nome. Ele é simplesmente o apóstolo Leishman mesmo. É um careca, tá ligado? Engraçado que eu não lembro do nome dele. Vamos chamar ele de Leishman mesmo, é melhor. Eu acho que o Miura não chegou a dar nome pra ele, não. Esse apóstolo Leishman é um cara que governava a cidade, essas coisas. Ele chegou a encontrar o ovo do conquistador. Só que ele saía para as batalhas, para essas coisas, para proteger, e é um cara muito, como posso dizer, religioso, fervoroso. No Berserk tem uma igreja que não é exatamente igreja católica, é como se fosse uma versão completamente distorcida dela. Que tem teorias que os fãs criam, essas coisas sobre ela, que agora, nesse momento, não é muito legal de falar. Senão vai ficar muito denso o episódio. Mas ele simplesmente ia atrás dos hereges, essas coisas. Até que um dia ele vai pro castelo dele e descobre que a mulher dele, cara, foi, como posso dizer, não sei se ela já ia nesse culto dos pagões, essas coisas, ou então se ela foi seduzida. Tava tendo um bacanal na casa dele. O que ele fez? Matou todo mundo e sacrificou a mulher, o ovo do conquistador. Porque tem um negócio do ovo que você tem que fazer um mar de sangue. Não é um negócio assim? Sim. Sim, uma coisa importante. E além do sacrifício, tem que ser num momento desesperador pra você. Normalmente. No caso desse conde, o que foi que aconteceu? Ele pegou a mulher traindo ele num bacanal. E matou todo mundo. Só que eu não lembro se exatamente precisava ter um banho de sangue antes também do sacrifício. Entendeu? E nisso ele sacrifica a esposa e vira um apóstolo. O apóstolo Leishman. Ele. Sim. O Berserk ele tem algumas reflexões sobre ganância humana e sobre tentar se sobressair sobre os outros para realizar os sonhos, né? Que mostra que existe uma punição divina, uma punição para quem não é cristão do próprio universo para quem sacaneia os outros de graça, né? Você acaba vendo que por conta da relação do Grift, por exemplo, com o Guts, em algum momento o Grift é passado a ser odiado porque ele assim, trocando em miúdos, o cara é um filho da puta. Então você passa a desejar que o Grift se foda, que ele tenha esse pouco de justiça que é necessário. E aí você tem algo bem interessante na fanbase, que são alguns malucos aí, maioria com cabeça de revolucionário, que falam que o Grift não fez nada de errado, porque perseguir os sonhos dele é uma coisa comum e normal. Até se ele tiver de matar um cara, ferrar a vida de várias pessoas para chegar no objetivo dele. Exatamente. Exatamente. Esperem novos episódios sobre Berserk, porque como é uma obra muito grande, muito complexa. Quer dizer, não vou dizer que é muito grande, né? Mas ela é bem complexa, ela acaba rendendo muita coisa que não dá pra falar num podcast só.
através dessa distorção do cristianismo, a gente consegue ver como é que o oriental ele não entende muito, né, sobre a cultura do ocidente. Quase todo anime que nego tenta abordar alguma coisa com cristianismo, eles acabam ou representando de uma forma errônea ou colocando de uma forma vilanesca, como a gente consegue ver no Hellsing, né? Só que tem algo que é bem interessante a gente salientar. Quando eles tentam fazer esse tipo de coisa, muitas vezes não é por filha da putice do japonês. É porque como o japonês ele acaba bebendo um pouco da cultura pop do ocidente para ele entender como é que funciona a própria vida fora do país dele, ele acaba refletindo isso nas obras. E aí você vai ter, com muita raridade, um anime que vai representar o cristianismo, a cultura ocidental como algo que até se assemelha ao que a gente vive aqui, por conta de falta de contato dos caras. Exatamente. Um anime que, sinal, meio que representa isso mais ou menos legal é o Vinland Saga. A gente pode até fazer um episódio depois sobre ele, que é bem legal também. Que é sobre vikings. Isso. Vai ter anime dele, sabia? Vai. Tô ansioso, vai ser muito foda. Aí, voltando sobre a cidade... Quando o gato chega na cidade, os guardas já foram alertados porque o gato tinha matado aquele apóstolo cobra na cidade de Coca. Então ele se escondeu. Nisso ele recebe a ajuda de um cara, um anãozinho chamado Vargas. O Vargas, ele ajuda o Gats porque ele se fudeu com o Conde. O Conde torturou ele, matou a família dele, ele cortou as pernas, ele ficou todo desfigurado. E nisso, o Vargas acabou roubando o ovo do conquistador do Conde. Sem ele saber. E deu pro Gats. Só que tem uma coisa estranha, porque o Gats ele já sabia o que significava o ovo do conquistador. Entendeu? Já tinha um conhecimento meio que profundo disso. Sendo que no evento anterior do Eclipse, ele só viu aquilo muito rapidamente. Então são umas coisinhas meio que, sei lá, eu acho que o Miura meio que mudou muito no meio da história, sabe? Ele escreveu de um jeito e acabou meio que mudando, entendeu? Entendeu? Eu lembro que já vi uma entrevista dele que quando ele foi escrever do Bando do Falcão, ele não ia botar casco, sabia disso? Sim, e ele botou porque ia dar um impacto muito maior pro Guts, se não tivesse botado. Sim, pois é. Aí nisso que ele conhece o Vargas, essas coisas, o Vargas mostra uma passagem secreta pro Castelo do Conde pra poder enfrentar ele, essas coisas. Nisso ele é emboscado por um soldado do Conde chamado Zondrak. Ele luta contra os soldados do Conde, essas coisas, e mata o cara. E o que o Conde faz? O Zondrak fica puto, que foi totalmente despedaçado pelo Guts. O que o Conde faz? Vou te dar meu poder. Ele dá um pouquinho do poder dele, que não vou dizer... Você quer mesmo que eu descreva como é que o Conde deu poder pro Zondrak? Ele abriu a boca e cuspiu uma lesma. O Zondrak virou como se fosse um misto de humano e apóstolo. E o cara consegue esticar os braços e fica girando o machado dele, como se fosse, sei lá... Tá ligado com o negócio de armadilha de RPG? Da lâmina giratória? Igualzinho. Sim. Só que no meio dessa batalha, essas coisas, o Vargas acaba sendo capturado. E é executado. E o Guts decide realmente vingar o Vargas e matar o Conde por tudo que ele fez. O Guts, ele meio que tem uma atitude de filho da puta nesse arco, se vocês forem ler. Meio que tem não. Ele é um filho da puta. É aquele adolescente Ed dos memes, do shitpost. Totalmente. É um emo. Ele é um filho da puta total. Não tá nem pra porra nenhuma, tem que queimar tudo se for, essas coisas. Mas você entende porque ele é assim, porque isso foi logo em seguida do trauma do Eclipse. Então ele tava totalmente desacreditado da humanidade. Ele realmente queria se distanciar de tudo. E quando ele vai pro castelo, ele acaba enfrentando o Zondrak de novo, essas coisas. Ele enfrenta o Barão Lesma finalmente. O Barão Lesma tem uma filha chamada Teresia, que ele mantém trancada longe de tudo, porque ele não quer que ela saiba que ele é um demônio.
Ela quer proteger ela, quer essas coisas. Só que ele acabava alienando a filha em relação à realidade. Ele realmente não queria mostrar isso pra ela. E no meio do combate do Guts contra o Barão Lesma, a Teresa acaba sendo solta. Não lembro porque, não sei se foi pelo Puck, que o Puck chegou a ir no quarto dela conhecer ela, porque acho que foi capturado. Faz tempo que eu não li essa história. E a Teresa vê o pai em forma de apostas, coisas, e pô, na hora que o pai vai falar com ela, o Guts aproveita plau nele. Praticamente deixa ele quase morrendo. E nisso, o que acontece? O Conde acaba ativando o ovo do conquistador dele novamente. Que tava junto com o Guts. Nisso, o que acontece? Quando ele ativa o ovo do conquistador, quem é que vem? Vem a mão de Deus. Quem tava na mão de Deus nesse momento? O Griffith. Cronologicamente, essa é a primeira vez que o Griffith aparece na história, junto com os outros membros da mão de Deus. E ele tem uma atitude um pouco diferente do que a gente vê normalmente no mangá. Porque ele acha como se fosse aquele típico vilão, sabe? Tá ligado, Gilbrando? É um vilão clichê. Não como um amigo do Guts. Exatamente. Que também é aquele negócio que eu falei. O Miura tava escrevendo a história de um jeito e acabou se tornando de outro. E nisso, a mão de Deus faz a seguinte proposta pro Barão. Você vai ganhar mais poder ainda se você sacrificar algo muito importante pra você. O que era importante pra ele? A filha dele. Ele não sacrifica a filha dele. E o que acontece? Ele acaba sendo levado pro inferno pelo turbilhão de almas. O Guts também ia ser levado, só que na cena muito foda ele usa o canhão dele, porque ele perdeu o braço e o olho. Ele usa o canhão dele e consegue se soltar, atirando pra fora do turbilhão de almas. Quando tudo volta ao normal, ele acaba tendo uma discussão com a Teresa, essas coisas, porque depois de toda a merda que aconteceu, ela queria se matar. Quando ela tenta se matar, ele simplesmente chega e fala: já que tá tudo uma merda, por que você realmente não se mata mesmo? Sim. E ela desconta todo o ódio que ela tem nele. E fala: se eu te ver novamente, vou te matar. Eu te odeio, seu desgraçado. E nisso, o Guts começa a chorar. Ele não tá com aquela típica atitude de filha da puta que ele tem nessa parte. Ele começa a chorar. Porque no fundo ele continua uma pessoa, continua um humano. Sim. Totalmente fragilizado. Porque você vê que um ser humano fragilizado ainda, né, cara? Ele acaba sendo um filho da puta por um reflexo da vida de merda dele, mas no fundo é algo até pra gente ver que vale até a pena comparar com política, com outras coisas, que fazer o que é certo acaba fazendo bem pra tua consciência. E quando ele vê que as atitudes imbecis dele fazem mal, ele tem uma reação humana que é chorar. Ele percebe que aquilo é errado. E aí você vê que ainda que por mais que o cara tenha se fudido, como você vê hoje que o pessoal glamoriza bandido, existe uma diferença entre o cara que tá lá fazendo o que é certo, comete um vacilo ou outro, mas que a pessoa ainda tem uma humanidade. Ele não tá fazendo aquilo ali de graça, como você vê no Guts. E aí você já consegue fazer uma ligação para o pessoal que endeusa bandido, fala que eles são coitadinhos, quando na verdade essas pessoas já perderam a humanidade. Você percebe que eles não têm mais ato de bondade ou sentem remorso pelo que eles fazem. A partir do momento que acontece isso, você se perdeu. Uhum. Exatamente. Engraçado que até remete com algumas teorias que o pessoal fala sobre o Guts, né? Porque por a mãe dele ter sido enforcada, ele nascer o parto dele ter sido quase como se ele tivesse saído acho que praticamente, né?
Ele saiu do cadáver e você vê que o cordão umbilical tá partido, mas não é partido como se alguém tivesse cortado, é como se ele tivesse arrebentado mesmo. Então tem um pessoal que teoriza que o Guts ele é meio que filho de um ritual de eclipse também. Que tinha a parada pra ele meio que se tornar um demônio, um apóstolo, o que seja, porque pra uma criança você retirar a mãe, né, é um momento complicado. Não sei se é um ritual ou uma experiência que tentaram fazer com ele, mas isso já... porque aí isso acaba fazendo com que, de certa forma, o Gambino estivesse correto, né? Ele de fato seja um cara amaldiçoado, mas não porque ele quis. E o cara vai e tenta lutar contra tudo isso, tentando ainda, entre aspas, seguir os objetivos dele e fazer o que é certo. Então isso mostra que mesmo que você nasça numa condição de bosta, já que o tema do vídeo é sobre destino, você pode conseguir mudar, você pode conseguir modificar o que a tua natureza é. Aí já coloca que todo mundo tem uma escolha, todo mundo pode seguir um bom caminho, indiferente às condições em que ela tenha sido criada ou que os problemas resultaram naquilo. Sim, muito interessante. E é bom até trazer isso pra que defende bandido, que fala que ele é vítima da sociedade, que ele é coitado, que ele não teve oportunidade. Aí, exatamente, tá aí o Guts que se fudeu pra caralho, ainda assim o Griffith provavelmente se fudeu muito menos que ele, tá lá que é um filho da puta. De nada, e eu espero que vocês tenham gostado do... Realmente que você... canal e faz essas coisas aí que eu tenho que fazer no YouTube, porque senão o YouTube não divulga. E é isso, obrigado, tchau, até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Perdoem os errinhos que faz tempo que eu não leio isso, mas obrigado. Obrigado pela participação, Léo.